Os tipos de empunhadura que você, amador do beach tênis, precisa saber. A empunhadura é um dos fundamentos mais ignorados por jogadores amadores no beach tênis, porque justamente ele parece algo simples demais para você perder a sua atenção, perder uma aula fazendo isso. Só que a verdade é que a empunhadura é algo muito importante e eu, como jogador amador, demorei para entender essa importância. É por isso que eu quero que você entenda que ter uma boa empunhadura, ela mantém melhor o controle, a potência e principalmente a segurança nos seus golpes. Muitos jogadores amadores começou do jeito que dava, pegava a raquete do jeito que achava certo, do jeito que era mais confortável e jogava daquela forma. Mas com o passar do tempo, você querendo evoluir e jogando com jogadores que já estão mais avançados, você percebe a importância de ter uma boa empunhadura para fazer alguns golpes e dar dinâmica no seu jogo. E aí você começa a estudar e ver a importância de ter uma boa empunhadura, e é exatamente isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Por isso que hoje nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algo que eu só dei importância depois de alguns meses jogando beach tênis, que são os 3 tipos de empunhaduras fundamentais: o continental, o eastern e o semi-eastern. Explicando para você como usar, por que usar e por que isso impacta tanto no seu jogo. Para você entender qual é o tipo e qual é a pegada certa de cada empunhadura, você precisa ter em mente que isso aqui é um octagonal. Olhe para a base do cabo da sua raquete, você vai ver que tem 8 lados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados à base da raquete. Onde você vai colocar a sua mão vai dizer qual é a sua empunhadura. Por isso que agora você vai aprender cada empunhadura e onde você vai colocar a sua mão. Começando pela empunhadura que a maioria dos profissionais usam, que é a empunhadura continental. A empunhadura continental é quando você coloca esse ossinho da sua mão, do seu dedo indicador, no lado número 2, por exemplo, 1 e 2. É nessa linha aqui que você vai traçar uma linha onde você vai colocar a sua mão e pegar o cabo da raquete. Essa é a empunhadura continental. Então veja que a empunhadura continental, ele fica mais ou menos nessa posição se você esticar o seu punho para frente. Ele fica um pouquinho para o lado, mas basicamente ela está reta em direção ao seu adversário. Esse tipo de empunhadura é muito comum para os profissionais que utilizam ela para jogar, porque isso facilita muito em fazer saques, voleios, smashes e também defesa usando as duas mãos. Conforme você vai evoluindo e melhorando a sua categoria, evoluindo no seu jogo, mais importante é a pegada continental para você, pois o nível de jogo começa a aumentar, a velocidade do jogo aumenta e você precisa ter respostas rápidas e jogadas rápidas próxima à rede. E essa pegada continental é fundamental e vai ajudar você muito. Já a pegada eastern é quando você coloca esse ossinho da sua mão na casa número 3. 1, 2, 3. Quando você coloca então o ossinho da sua mão aqui. Veja como ele fica um pouco mais com a face voltada para frente. Contrário da continental, que você fica com a face lateralizada, um pouquinho para o lado, mas mais lateralizada. A eastern, ela fica um pouco mais frontal, mais à frente a face da raquete. Uma leve diferença, mas que muda muito. Aqui você já está com a face pronta. É fácil para você fazer jogadas rápidas, acelerar e matar um ponto. Mas dificulta muito para você fazer um backhand, porque eu tenho que girar o corpo ou quebrar muito o punho. Ao contrário da continental, porque ela fica muito mais fácil, porque já está no meio termo de acelerar, fazer golpes com slice, com velocidade e defender. Então veja a diferença. Continental e eastern. Como você pode ver, a eastern ela facilita muito os golpes rápidos, frontais e para definição de ponto. No contexto da evolução dos jogadores de beach tênis, quando você está começando, é um jogador amador, muitas pessoas ainda utilizam o eastern com a face voltada para frente porque isso facilita nos golpes. E a maioria dessas pessoas amadoras tem um bom ataque até, porém eles têm dificuldade de defender porque essa pegada dificulta a defesa de backhand. Então entenda que a diferença da pegada continental para eastern é que a pegada continental você consegue rapidamente defender de back girando a raquete. Já na pegada eastern, apesar de ser fácil para você atacar, porque a face da raquete já está voltada para frente, ela dificulta para você fazer uma defesa de back, porque você precisa girar o corpo, girar o punho para poder encaixar a raquete no back e defender. Por isso que muitas pessoas que usam muito essa pegada eastern tem facilidade em atacar, mas dificuldade em defender, porque eles não giram o corpo, a raquete fica mais ou menos lateralizada e a tendência da bola é sempre ir para o lado e para fora e nunca para frente.
Já a pegada Semi-Eastern é quando você coloca esse ossinho da mão na quarta casinha da base da raquete do nosso octógono. 1, 2, 3, 4. Então fica aqui embaixo. Então você pega aqui embaixo e perceba como ela fica praticamente com toda a face virada para frente. Isso é muito comum para jogadores amadores iniciantes que apenas passam a bola para o outro lado. Certamente você já viu pessoas jogando assim, ó, passando a bola assim. São jogadores iniciantes que usam essa pegada que é muito mais fácil de jogar, porque você apenas passa e ataca, mas com muita dificuldade. Olha quanto eu tenho de girar o punho e o meu corpo para poder fazer uma defesa de backhand. Geralmente jogadores iniciantes, para defender backhand, eles fazem assim, ó. Então eles sempre mantêm essa pegada, jogadores iniciantes que usam a pegada Semi-Eastern. Para poder evoluir no seu jogo, você precisa evoluir a sua pegada, a sua empunhadura. Os jogadores profissionais, eles mudam muito o tipo de empunhadura durante o jogo. Qual é o momento do jogo? Eles colocam ou em continental ou em Eastern para poder fazer ataques rápidos, acelerar a bola, ou continental para poder fazer defesas, saques, smashes. Isso que muda o jogador profissional do jogador amador. Ele muda muito o tipo de empunhadura conforme a situação do jogo.